Hoje vamos falar do filme Nani MCP, A Babá Encantada. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles, e todas acabavam fugindo. E olha, e olha que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Senhor Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia: se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão, no meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Bro já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas. Já acabou? Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa de Assim que entrou na casa, Nan mostrou que não era uma babá qualquer. Com uma batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi, foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras. Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu? Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também? Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não quer. Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica.
O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani, MCP, bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os Browns acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa para deixar as coisas mais tensas. A tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Brown. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar confusão, o Sr. Brown tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cenas mágicas. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram, mas já era um grande passo para elas. Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era como as outras babás. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas e decidiram testar Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida. De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade, mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano. Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma.
Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar, elas diziam. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles e todas acabavam fugindo. E olha, e olha que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filmes. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Senhor Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que, como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Brown já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas. Já acabou? Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa Nan mostrou que não era uma babá qualquer. Com uma batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi, foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras. Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu? Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também? Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não quer.
Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica. O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani, MCP, bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os Browns acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa para deixar as coisas mais tensas. A tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Brown. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar a confusão, o Sr. Brown tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cenas mágicas. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram, mas já era um grande passo para elas. Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era como as outras babás. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas e decidiram testar a Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida. De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade, mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano
Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma. Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar, elas diziam. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles e todas acabavam fugindo. E olha, e olha que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filmes. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Senhor Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que, como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Bro já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas. Já acabou? Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa Nan mostrou que não era uma babá qualquer. Com uma batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras. Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu? Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também?
Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não querem. Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica. O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani, MCP, bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os Browns acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa para deixar as coisas mais tensas. A tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Brown. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar a confusão, o Sr. Brown tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cenas mágicas. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram, mas já era um grande passo para elas. Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era como as outras babás. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas e decidiram testar Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida. De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade.
mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano. O plano. Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma. Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar, elas diziam. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles e todas acabavam fugindo. E olha que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filmes. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Senhor Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que, como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia: se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Bro já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas. Já acabou? Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa, Nan mostrou que não era uma babá qualquer. Com uma batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras. Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu?
Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também? Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não quer. Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica. O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani MCP bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os Browns acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa para deixar as coisas mais tensas. A tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Brown. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar a confusão, Sr. Brown tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cenas mágicas. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram, mas já era um grande passo para elas. Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era como as outras babá. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas e decidiram testar a Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida.
De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade, mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano. O plano. Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma. Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar, elas diziam. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles e todas acabavam fugindo. E olha que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Senhor Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que, como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Bro já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas. Já acabou? Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa, Nan mostrou que não era uma babá qualquer. Com uma batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras.
Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu? Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também? Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não quer. Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica. O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani MCP bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os brons acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa para deixar as coisas mais tensas. A tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Bron. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar a confusão, o Sr. Bron tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cenas mágicas. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram, mas já era um grande passo para elas. Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era como as outras babá. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas,
e decidiram testar Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida. De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade, mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano. Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma. Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar. Elas diziam. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles e todas acabavam fugindo. E olha que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filmes. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Sr. Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que, como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Brown já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas. Já acabou? Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa, Nan mostrou que não era uma babá qualquer, como
Batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi, foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras. Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu? Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também? Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não quer. Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica. O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani MCP bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os Browns acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa para deixar as coisas mais tensas. A tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Brown. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar confusão, Sr. Brown tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cenas mágicas. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram, mas já era um grande passo para elas. Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era
como as outras babá. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas e decidiram testar Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida. De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade, mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano. O plano. Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma. Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar, elas diziam. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles e todas acabavam fugindo. E olha, que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filmes. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Senhor Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que, como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Bro já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas. Já acabou?
Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa de Assim que entrou na casa, Nan mostrou que não era uma babá qualquer. Como uma batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi, foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras. Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu? Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também? Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não quer. Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica. O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani MCP bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os Browns acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa. Para deixar as coisas mais tensas, a tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Brown. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar confusão, o Sr. Brown tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cena mágica. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram, mas já era um grande passo para elas.
Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era como as outras babá. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas e decidiram testar Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida. De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade, mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano. Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma. Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar. Elas diziam. Imagina só, uma casa cheia de crianças fazendo bagunça o tempo todo. Isso era o que acontecia na casa do Senhor. Ele tinha 7 filhos. Eles eram verdadeiros mestres em tocar o terror. Eles gritavam, jogavam comida uns nos outros e sempre estavam inventando travessuras. Nenhuma babá conseguia dar conta deles e todas acabavam fugindo. E olha que já tinham expulsado 17 babás. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filmes. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever. Senhor Brown era um viúvo, ou seja, a mãe das crianças já tinha falecido. Ele estava sozinho cuidando de tudo. Só que, como ele trabalhava muito, ele não conseguia ficar de olho nos filhos. Eles faziam o que queriam. Isso deixava a casa um verdadeiro caos. E lá estava desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer. Para piorar, a tia rica dele, Lady, estava ameaçando para ajudar a família com dinheiro. Ela dizia se ele não casasse de novo, nada de grana para eles. Sr. Brown não queria se casar à força, mas também não queria ver os filhos sem ter como sustentar. No meio dessa confusão toda, uma coisa muito estranha aconteceu. Uma voz misteriosa falou para o Sr. Brown: procura alguém por chamado Nani MCP. Ele não tinha ideia de quem era, mas como estava sem opções, resolveu tentar. Então, numa noite, quando tudo estava ainda mais bagunçado que o normal, com as crianças correndo para lá e para cá, o bebê chorando sem parar, Nani MCP apareceu na porta da casa. Ela era bem diferente de todas as outras babá que Brown já tinha visto. Tinha um jeito sério, estava usando um vestido preto esquisito e seu rosto era cheio de espinhas e verrugas.
Já acabou? Ela segurava uma bengala que parecia ter algo mágico. Assim que entrou na casa de Assim que entrou na casa, Nan mostrou que não era uma babá qualquer. Com uma batida de sua bengala, ela fez a bagunça parar de vez. As crianças ficaram paralisadas, surpresas, porque nunca tinham visto algo assim. Foi, foi aí que elas perceberam que a nova babá era diferente das outras. Pausa para continuar. Quer saber o que aconteceu? Depois que Nani MCP chegou, as crianças ficaram meio desconfiadas. Será que essa babá é igual às outras? Será que conseguimos assustá-la também? Mas logo de cara elas perceberam que não seria fácil. No primeiro dia, a confusão começou de novo. A gritaria, bagunças por toda a casa. Nani MCP olhou MCP olhou calmamente e disse: quando vocês precisam, mas não quer. Quando vocês precisam, mas não querem, eu fico. Quando vocês querem, mas não precisam, eu vou. As crianças nem deram bola, achando que era só uma frase esquisita. Mas então veio a primeira lição mágica. O bebê da casa estava chorando sem parar. Foi o foco. Nani MCP bateu sua bengala no chão e de repente tudo mudou. As crianças foram obrigadas, como por uma mágica, a obedecer. Elas não conseguiram fazer o contrário, mesmo tentando. Se Nani dizia parem de gritar, elas paravam. Se dizia peguem o bebê com cuidado, elas iam. Foi incrível. As crianças ficaram irritadas e decidiram fazer uma pegadinha para expulsar a babá. Elas planejaram derrubar uma tigela enorme de sopa nela durante o jantar. Só que mais uma vez, Nani estava preparada. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, batia a bengala, fez a sopa se virar contra eles. Os Browns acabaram todos cobertos de sopa e Nani nem se sujou. Isso deixou os irmãos perplexos. Eles começaram a entender que a nova babá tinha algo especial, mas ainda não estavam prontos para obedecer à vontade própria. Tia Adelaide visita a casa para deixar as coisas mais tensas. A tia rica deles, Lady Adelaide, apareceu numa visita. Ela era bem mandona e decidida a arranjar um casamento forçado para o Sr. Brown. Ele também não gostava. Ela também não gostava de crianças. Então, para evitar confusão, o Sr. Brown tentou esconder os filhos mais novos. Só que, como sempre, as coisas não saíram como planejado. Enquanto isso, as lições de Nani continuavam. Depois de ensinar a obedecer, ela focou na colaboração, entre outras cenas mágicas. As crianças foram forçadas a trabalhar juntas para resolver problemas na casa. Foi algo simples como arrumar a bagunça que eles mesmos fizeram,
mas já era um grande passo para elas. Depois de algumas lições mágicas, as crianças começaram a perceber que Nani não era como as outras babá. Ela não gritava, não ficava brava, mas fazia as coisas que ninguém conseguia explicar. É mais importante. E o mais importante, ela sabia exatamente como lidar com ele. Mas as crianças ainda eram teimosas e decidiram testar Nani. Eles criaram uma confusão no café da manhã. Era comida voando por todos os lados e gritos de bebê jogando mingau no chão. Nani calmamente levantou a bengala e deu uma batida. De repente, as crianças começaram a se mexer como se fosse marionete. Elas limparam toda a bagunça contra a vontade, mas de uma forma engraçada e meio desajeitada. Isso foi outra lição. Assumir a responsabilidade pelo que fazem. Não adianta fazer a bagunça e deixar para outra resolver. O plano. O plano. Enquanto isso, o Sr. Brown estava em apuros. A tia Adelaide insistia que ele casasse com alguém imediatamente. Até tinha sugerido uma mulher bem desagradável, chamada Selma. Ela era pomposa, egoísta e odiava crianças. Mas Sr. Brown estava tão desesperado que acabou concordando em conhecê-la. As crianças ouviram a conversa e ficaram horrorizados. Uma madrasta má? Nem pensar, elas diziam.